livro de Mateus registra, né, o surgimento do assim Natal. E o que é o Natal? É a história do nascimento de Cristo, e aí tem toda a simbologia que está relacionada à palavra de Deus se cumprindo. Porém, quando nós, querido, abandonamos aquilo que é nosso, né, a nossa história, a nossa cultura, e que é uma história excelente, outros pegam essa mesma verdade e vão introduzindo outros conceitos e vão distorcendo, né, o sentido do assim Natal. Eu estava hoje falando com a minha filha, nesse exato momento, questão de horas atrás, ela estava indo para a igreja e junto ali com todo o povo que ali está, em outro país, cultuando e agradecendo a Deus pelo Natal. E posso estar errado, mas é o único, acho que é a única data que é comemorado em todas as nações ao mesmo tempo, né? No mesmo dia, com o mesmo sentido. Então nós podemos ver a força que tem o cristianismo, como que esse evangelho foi espalhado, como que esse evangelho cresceu e quantas coisas ainda precisam ser feitas. E algumas pessoas se prendem, né? Essa palavra Natal, não existe essa palavra Natal, e há tantas controvérsias, há tantas dificuldades. O que significa o Natal? Significa a palavra Natal, o nascimento, o local onde a pessoa nasceu, né? E por que tanta essa dificuldade? Pastor, mas se não existe a palavra Natal, não existe no contexto Natal, mas no sentido de que nasceu. Natal significa isso, né? E aí algumas pessoas encontram dificuldade em comemorar, né? E aí nós podemos ver tantas coisas que entram na própria cultura que nós separamos. Mas o significado, a essência do que é o Natal, nós não podemos abrir mão. Esse é o momento em que a palavra do Senhor diz, em 1 Coríntios, capítulo 14, quando no momento da ceia, Jesus vai dizer assim: fazei isso em memória de mim. O que Jesus estava querendo dizer? Será que é fazer memória simplesmente da sua morte? Será que lembrar de Cristo é apenas isso, irmãos? Lembrar que Ele morreu, que Ele sofreu, não é? Não. Trazer a memória de toda a sua história. Se o nascimento de Cristo não fosse importante, não teria as profecias, não teria o registro no Novo Testamento. Então, o que nós podemos entender de toda essa história? Existe um lado que tenta enfraquecer a história do cristianismo, colocando lendas, culturas locais, que você não vai ter como tirar isso, mas você vai poder contar como cristão o que é o verdadeiro Natal. Então podemos dessa maneira entender que temos a responsabilidade de contar a história, o verdadeiro Natal, o Natal de Jesus. Quero que você abra comigo a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 1 ao versículo 6. Esses dias estava conversando com algumas pessoas e perguntando para eles, qual a lembrança deste dia para muitos? A lembrança do Natal você tem como criança. O que você lembra? O que marcou na sua família? E eu tive conversando com várias pessoas, e várias delas estavam justamente falando isso, né? A importância, o momento de estar junto. Então, no meu caso, né, o meu exemplo, eu lembro da minha mãe sempre falando para mim, contando que não existia Papai Noel, não existia nada dessas coisas que nós vemos aqui, mas ela comemorava.
ela não tirava a minha fantasia como criança, mas contava o que significava o Natal para mim. Então, mesmo não sendo cristão, eu entendia o significado do Natal. Lembro desse momento em família, em que a gente se reunia, né, e que comemorava e que agradecia a Deus por esse momento de estar junto. Qual o significado? Qual a importância? E o que isso é relevante para nós? Então, o Natal cristão, ou seja, o nascimento de Jesus, é nada mais do que a confirmação da palavra de Deus. E nesse livro de Mateus, nós vamos ver aqui 4 profecias que se cumpriram. Então eu quero apenas se fixar nisso, mostrando para vocês que não importa o tempo, as histórias que aconteceu durante todo esse período, as coisas que tentaram roubar de cena o nosso Cristo, a palavra de Deus se cumpriu. E eu posso afirmar para você nessa manhã, nesta noite, que a palavra do Senhor vai continuar se cumprindo na sua vida, se você crer. Você pode dar glórias ao Senhor? Versículo 1, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém, e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo. Então, o primeiro ponto importante desse capítulo se refere aos magos vindo do Oriente. Não eram judeus, ou se fossem, eram meio judeus. Tudo indica ser pessoas gentios, pessoas que não adoravam ao Deus que nós adoramos. E mostra aqui que a vinda de Cristo estaria aberta não somente para os judeus, mas para aqueles que não pertenciam ao povo judeu. Ou seja, a partir do momento do nascimento de Cristo, qualquer um que quisesse se aproximar dele com seu coração quebrantado, estaria na presença do Senhor. E nós estamos aqui nessa noite, testemunhando que essa palavra está se cumprindo. Então, um ponto importante também, né, que eles fizeram a seguinte pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Como que eles souberam disso? Eram estudiosos, não só de como estudavam os astros, mas era muito comum nessa época se contar a história. Assim como você conta a sua história de pai para filho, e às vezes você repete tantas histórias que o seu filho fala assim para você ou a sua filha: mãe, pai, você já me contou isso. Aí você diz: eu acho que eu estou ficando velho. Não, é porque o convívio, o grupo pequeno, é natural que você venha repetir essa história. Então era muito comum, né, que mesmo aquele que não era cristão, tivesse o conhecimento da história do cristianismo. Então eles vieram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Por que eles chamaram de rei? Qual era o significado? Primeiro registro que a gente vê de um gentil, de uma pessoa que não era um judeu, chamar Jesus Cristo de rei. Qual era o significado disso? O significado está aqui nessa estrela no Oriente. A estrela, que para nós hoje tem uma simbologia diferente do que era da época, a estrela tinha o significado de quem tivesse autoridade, poder e fosse um rei, teria essa estrela. E no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, pode colocar aí para mim, por favor? Vamos ver o que está escrito nesse livro. Eu vou pegar aqui, vai dizer assim, para ganhar tempo: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou o quê? A raiz,
o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Então nós podemos ver aqui que o que os magos estavam falando tinha todo sentido, né? Eles não vieram adorar a estrela. Esses dias estava ouvindo algumas pessoas em uma outra religião falando de um determinado nome, dizendo que essa pessoa era a mãe de toda a humanidade, e no sentido totalmente errado, porque não conhece a palavra de Deus, e às vezes você cria um sentido totalmente errado. Então você vai podendo observar em pequenos detalhes que a palavra de Deus, ela vai se cumprindo, ela tem todo um significado. Vimos a sua estrela no Oriente, vimos adorá-lo. Diante, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Então, o que nós podemos ver ainda nesse versículo, e aonde a luz, as trevas entram em convulsão. No lugar em que Cristo entra, se houver pecado, esse pecado vai ser confrontado. Quando ouviu isso, ficou perturbado, porque quem era Herodes? Herodes não era nada mais, nada menos do que mandou matar a sua esposa, mandou matar seus 2 filhos, e se ele não gostasse de você, mandava matar também, né? Então, esse era o homem, né? Como rei, colocado ali pelos romanos, parte judeus, né? Parte também não era judeus, esse homem, Herodes, e ao ponto dos próprios romanos vir depois a rejeitá-lo como assim rei. Então, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, ou seja, uma pessoa totalmente doente, uma pessoa totalmente confusa, e agora ele vai receber uma notícia que vai surpreendê-lo. Quando ele escuta os magos dizendo: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Que medo foi esse que deixou ele confuso? O medo de perder o seu reinado, o medo de ser ameaçado. Então, quando o mundo se sente ameaçado, o que é a prática natural de querer exterminar, de querer acabar? Não é assim a história do cristianismo? De perseguições, de morte, de fechamentos de igreja, de proibições de leis, para que nada venha proclamar o nome de Cristo. Mas o que nós podemos ver, aquilo que é espiritual, queridos, não existe lei humana que pode impedir de que ela prossiga. E por isso nós estamos aqui nessa noite dando glórias ao Senhor, aleluia. Nós, através da sua palavra, estamos cumprindo o que ele prometeu. Porém, nós, como servos de Deus, ao contrário desse rei, ficamos como esses magos, alegres. Quando você entende o propósito do Senhor, para que ele nasceu, toda a sua história, o que tem no seu coração não é confusão, não é dúvida, mas alegria do Senhor. Então, tendo reunido todos os chefes, sacerdotes e aqui os mestres da lei, perguntou para eles: onde deveria nascer o Cristo? E para surpresa deles, olha a resposta que eles irão dar. E eles responderam. A impressão que quando você vê essa pergunta de Herodes, e a resposta dos chefes da sinagoga e dos mestres da lei, parece que todos estavam cientes, e apenas Herodes estava totalmente desinformado. E aqui nós podemos ver uma história muito interessante, que é a história atual que estamos vivendo hoje. Veja, durante muitos anos, as profecias, desde o livro de Isaías, e até bem antes, vinha falando
que iria nascer, Jesus iria nascer, Filho de Deus, para reinar sobre todas as nações. Isso vinha sendo propagado durante muitos anos, mas mesmo assim, existiam pessoas que não tinham conhecimento, não que talvez não tivesse chegado essa informação, queridos, mas porque os corações duros, com a sua mente confusa com todas as coisas desse mundo, não conseguiram ver, não conseguiram ouvir a mensagem do Senhor. Seria uma casualidade o que aconteceu conosco também? Como de repente um dia, essa palavra nos despertou, o Evangelho abriu os nossos olhos, assim também aconteceu e vai acontecer nos dias atuais. Hoje, não anunciamos mais o nascimento, porque essa profecia já se cumpriu, mas estamos aguardando a última profecia, que o rei irá voltar. Aleluia! Durante quantos anos nós estamos anunciando isso? E muitos ainda precisam ouvir, porque precisa de mim, precisa de você, precisa de alguém que convide para o Evangelho de Cristo. Então, os mestres da lei, os chefes das sinagogas responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Que lugar era esse? Um lugar pequeno, não tinha muita significância econômica, política e social, mas porque Jesus Cristo iria nascer naquele lugar, aquele lugar se tornaria importante, se tornaria reconhecido em meio às trevas. Que lugar é esse, querido? Que podemos comparar com Belém, um lugar que não tinha o peso de outras cidades. Esse lugar somos nós, que diante de tanto poder, diante de tanta autoridade, diante de tantas coisas que acontecem nesse mundo, qual é a nossa significância? Mínima. Mas porque nós temos Cristo, estamos sendo reconhecidos não somente aqui na terra, como nos céus. Aleluia! Através de você, querido, Jesus continua reinando neste mundo, e nós sendo esse mensageiro. O que nós podemos ver aqui, que a palavra do Senhor é segura. A palavra do Senhor é segura e você pode confiar. Você tem confiado nessa palavra? Você tem acreditado? Você tem tomado posse? Você tem agradecido ao Senhor? Ou tem se sentido perdido diante de tantas informações? Veja no versículo 13 ao versículo 15, desse mesmo capítulo, Mateus 2, por favor. Então nós podemos ver aqui que a primeira profecia se cumpriu, ao qual ele iria nascer em Belém, e de fato aconteceu. Agora nós vamos ver a segunda profecia se cumprindo, versículo 13 ao versículo 15. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Essa semana eu estava falando a respeito de sonho com algumas pessoas. Eu não sei se todos são assim, né? Eu hoje estava conversando com uma pessoa que disse: olha, durante a noite eu tenho até 3 sonhos seguidos. Eu falei: meu Deus, tem alguém aqui que sonha? E sonha bastante? Sonha, estou falando sonho mesmo, tem? Agora, quantos aqui como eu raramente sonham? Tem alguém assim?
Graças a Deus, então eu sou normal. E às vezes quando eu sonho com pessoas que já morreu, entendeu? Hoje eu sonhei com minha mãe e meu pai. Eu falei, deixa vocês aí onde vocês estão, deixa eu permanecer aqui. Mas um pouquinho de saudade, né? De um tempo como esse que traz lembrança. Então, olha que fato interessante, que nesse capítulo 2, nós vamos ver por 3 vezes Deus falar para essas pessoas, para José e para os magos, em sonho. Então, o que nós podemos entender sobre os sonhos? Existem sonhos, querido, talvez por filme que você está assistindo, está dormindo, né? E aí com a televisão ligada, aquilo fica. Talvez uma notícia que você ouviu e ficou impressionado, talvez um momento como esse, que traz lembranças muito especiais, mas também existem os sonhos espirituais, sim. Né? Então não podemos ignorar esse momento e dizer que até hoje Deus continua falando através de sonhos. Versículo 13 ao versículo 15. Depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levanta-te, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito, fique lá até que lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite. Ele não esperou, não, quando acordar, quando tiver mais claro, no mesmo momento, e partiu para onde? Para o Egito. E aqui nós vemos essa profecia daqui, é a segunda profecia se cumprindo. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Essa é uma profecia que está lá no livro de Oséias, capítulo 11. Então, qual a importância dessas profecias num momento como esse? Que em cada uma dessas profecias se levaram de 100, 200, 400, 500, até 700 anos ou mais. Mas independente do tempo, a palavra de Deus se cumpriu. E essa é a significância dessas profecias para cada um de nós. Tem coisas, querido, que você vai receber rápido. Tem coisas que vão demorar um pouco mais. Tem outras que você não vai ver se cumprir na vida sua, mas possivelmente do seu filho, da sua filha, do seu neto. Mas uma coisa é certa: se ele prometeu para você, essa palavra, ela vai se cumprir. Você pode glorificar o Senhor, aleluia! Ela vai se cumprir, porque se você abrir mão dessa existência, dessa fé em Deus, na sua palavra, em que você vai acreditar? Em um mundo tão corrupto, em tantas mentiras, em tantas desigualdades, em tantas indiferenças com a dor do povo. No versículo 16 ao versículo 18, nós vamos encontrar a terceira profecia. E essa profecia está registrada no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 15. Mas vamos ler em Mateus 2, né? Versículo 16 a 18, ele faz essa referência. E aqui nós podemos ver um fato também importante. Todos esses fatos que são contados não são pensamentos. Ah, eu acho que Deus falou. Ah, eu estou pensando. Não. O livro de Mateus, o autor aqui está comprovando que existem relatos que foram registrados por homens e mulheres de Deus, e que no tempo certo, no momento de Deus, essas palavras irão se cumprir. Então, veja, quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo.
em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu e que fora dito pelo profeta Jeremias. Olha a confirmação. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos, recusa ser consolada, porque já não existem. Então, o Natal, querido, não foi só um momento de alegria daquela família, mas também foi um momento de muitas tristezas. Essas crianças, a perda desses pais para os seus filhos, foi um sacrifício vivo, que já foi oferecido ali pelo Senhor. Mas quem consolou essas mães? Quem consolou esses pais? Nós podemos aqui ver que no momento como esse, não é a oportunidade apenas de falar de alegria, mas de olhar quantas famílias estão chorando por perdas de filhos, de parentes, de alguém que está em estado muito difícil. Mas você, como a igreja do Senhor, pode ainda trazer essa alegria, porque essa palavra que aconteceu durante muitos anos e que vem até os dias de hoje, ela continua como uma palavra verdadeira, ela continua como uma palavra sincera, ela continua como uma palavra confiante e continua como uma palavra poderosa. Vamos agora à última profecia, versículo 19 ao versículo 23. A quarta profecia é registrada em um único texto, a partir do nascimento de Jesus. Mateus 2, versículo 19 ao versículo 23. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu, de que maneira para José? Repita comigo, em sonho. Em sonho, né? A José no Egito e disse: levanta-te, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos que procuram tirar a vida do menino. E o que este homem fez? Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Pode permanecer por enquanto nesse capítulo. Vamos ver aqui um momento também muito precioso para nós. Nós achamos, e é muito comum isso na nossa vida, porque Deus tem um plano para nós, porque a palavra de Deus é verdadeira, porque ela se cumpre, tudo isso nós sabemos. Mas o que nós não conseguimos entender é porque as coisas são tão difíceis. Você às vezes tem esse sentimento que parece que para os ímpios as coisas são tão fáceis, e para nós somos servos de Deus as coisas parecem que são muito mais difíceis. É um sentimento de que sempre quem está do outro lado tem esse sentimento, né? A gente sempre acha que a família do outro tem mais coisa, né? A outra pessoa, o outro irmão é mais próspero, a gente sempre tem esse sentimento, né? Uma visão distorcida. Então nós podemos aqui observar que mesmo as palavras se cumprindo, as promessas de Deus se cumprindo, não foi nada fácil para esse pai, não foi nada fácil para essa mãe, não teve facilidade. Irmãos, como cristão, nós precisamos ter isso bem claro. Nós somos privilegiados por sermos filhos de Deus, mas não vamos ter facilidade. Por quê? Porque Deus não quer? Não é verdade. Deus quer o melhor para nós, mas porque o mundo que nós vivemos é um mundo mau, é um mundo onde o coração das pessoas é egoísta, aonde a maldade impera, e era esse mesmo espírito que existia nessa época, existe até os dias de hoje. E qual a vantagem então, pastor, de nós sermos cristãos?
que nós temos um Deus que é verdadeiro e continua falando aos nossos corações. As dificuldades virão, mas Ele vai dizer, vai para a direita, vai para a esquerda, espera um pouquinho, aguarda, aquieta o seu coração, foca a sua visão em mim e acredita que a minha palavra vai se cumprir. Aleluia! Irmãos, pensa sobre isso. Nós que temos filhos, ficamos muito preocupados, porque sabemos das lutas que são. Eu constantemente, e eu falo isso agora já, numa outra visão como pai, filhos para nós que somos pais, não importa a idade, a gente está sempre preocupado. Quem tem filho adulto aqui que tem esse sentimento, não é verdade? Não importa, é adulto, já tem a sua vida própria, não depende mais de você, mas o sentimento de pai é de constante preocupação. Então, o que nós podemos fazer para enfrentar esse mundo tão difícil? A melhor coisa é você confiar no Senhor Jesus. Acredita na sua palavra. Então, ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Veja que Deus vai contando as coisas para José por parte. Se você soubesse de todos os desafios, de todas as lutas, seja de desemprego, de enfermidade, de perda de um ente querido, de vitórias, você iria ficar frustrado ou ficar totalmente ansioso ou eufórico por isso. Então, Deus vai revelando as coisas para os seus filhos por parte. Aquieta o seu coração. Ele sabe o que faz. Então, olha só, no outro versículo vai dizendo assim, mas ao ouvir que Arquilau, quem que ouviu isso? José. Estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes. Ele naturalmente fez essa ligação, né? Se por causa do pai dele, Deus pediu para que eu fosse para o Egito, e agora? Será que o filho é melhor do que ele? Não era, não. Diz que teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia. Veja, o sentimento de medo bateu no coração dele. Ele ficou em dúvida. O que eu vou fazer agora? Nós sabemos que aqui está implícito uma palavra que se chama oração. Deus, só manda eu voltar, dizendo que Herodes estava morto, mas está lá o filho, e ele está fazendo coisa pior do que o seu pai, e agora o que eu faço? Ao fazer essa oração, Deus falou novamente com ele. Durante as decisões, querido, que todos nós precisaremos tomar neste ano de 2023, haverá dúvida, haverá inquietação, mas não decida por aquilo que você acha, por aquilo que você pensa. Vai orar, vai falar com Deus, vai jejuar, vai ler a palavra, vai consultar as pessoas que temem a Deus, para que, tendo paz, você possa tomar a decisão certa. José tomou a decisão certa. Por quê? Porque Deus falou com ele. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia. E foi viver numa cidade chamada Nazaré. E essa referência dessa profecia, não com esse nome Nazaré, está lá em Isaías, capítulo 9, quando fala da Galileia, né? E aí tem várias outras referências, já no Novo Testamento, e vai dizendo assim, se cumpriu-se o que fora dito pelos profetas, ele será chamado de Nazareno.
Então nós podemos aqui observar que durante essa caminhada, passo a passo, foi programado, foi dito pelo Senhor, foi orientado por Deus, para que a palavra dele se cumprisse. Ou seja, o seu Pai, Deus, planejou cada passo, não tirou as dificuldades, não tirou os impedimentos, mas também não faltou o escape. E aí eu deixo essa palavra para você nessa noite. Que você possa fazer memória de Cristo. Não somente que Ele cresceu, fez milagres, mas do passo a passo, desde o início. Não houve facilidade nenhuma, e as dificuldades foram grandes. Mas cada dificuldade, cada empecilho, cada impedimento, Deus foi orientando cada coisa. Que Deus possa orientá-lo neste Natal. Que Deus possa guiar a sua vida. Que você possa acreditar que assim como Deus planejou cada passo do seu filho, Deus também tem planejado cada passo que Ele quer que você dê. Mas veja, os magos, José, Maria, tomou cada passo certo. Por quê? Porque o seu coração estava ligado com a palavra. Veja que em todo registro vai dizer, assim a palavra de Deus se cumpriu. Quando você busca o ensinamento bíblico, quando você está preso à palavra de Deus, quando você busca o Senhor, as coisas irão acontecer não por acaso, não por azar, não por causa da economia, por causa da política, por causa da segurança. As coisas irão acontecer na sua vida por causa do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, que a paz de Cristo esteja sobre vocês. Vamos estar de pé? Com antecedência, para a confirmação da autenticidade de Jesus, mostra que Ele seria a única esperança para nós. E Ele continua sendo a única esperança nos dias atuais. Eu gostaria que você estendesse as suas mãos para o Senhor, que você pudesse nesta noite agradecer. Senhor, vai trazendo a memória de cada uma dessas pessoas, cada passo da sua vida, querida, foi programado, foi projetado pelo Senhor. E algumas foram extremamente difíceis. Mas se você está aqui, mostra que você venceu. Aleluia. Algumas foram por teimosia do coração, porque não buscamos na palavra do Senhor, porque tentamos resolver, achando que os nossos pensamentos, as nossas experiências seriam suficientes. Não são suficientes, querida. Para enfrentar esses dias maus, você precisa fazer como esses sábios, colocar a sua sabedoria diante de Jesus. O ato desses magos é um ato de fé. Uma criança que não tinha expressão nenhuma de ser uma divindade,
mas eles acreditaram na palavra do Senhor. E ao chegar diante daquela criança, testificando pela sua experiência, sua sabedoria e pela toda a história daquele povo judeu, eles se curvaram e adoraram. Eu posso afirmar para você, se você chegar diante de Jesus para adorá-lo, Ele vai ter a liberdade de poder reinar no seu coração. Deus deu livramento para aqueles magos, e em sonho, pela terceira vez, Deus fala nesse texto. Isso mostra que cada uma dessas profecias, cada relato, não foram em sequências, uma atrás de outra, questão de anos, mas mostra um registro em um único capítulo, para mostrar a autenticidade do Evangelho. Senhor, vai com a tua graça sobre o teu povo, que cada dia mais possamos ter essa concepção de que a palavra de Deus se cumpre, que a ideia de tempo que nós temos é totalmente diferente daquilo que Deus tem de tempo, mas a ideia de verdade, de princípios, continua a mesma. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Vai cumprindo nesse exato momento, Senhor. Para aqueles que te buscam, ao invés daqueles que possam estar confusos nessa noite, possa transmitir a mesma alegria que aqueles sábios receberam ao ver Jesus. Que a alegria possa contagiar o seu coração e que você possa estar sendo fortalecido pela graça de Jesus Cristo. Pai, nós entregamos nas tuas mãos e já te agradecemos. Muito obrigado, ó Deus, por ver a tua palavra se cumprindo. E mais uma vez, nós estamos trazendo aqui a nossa memória cada passo da tua vida, e que dizer que valeu a pena. E nós queremos estar aqui em obediência à tua palavra, acreditando que os dias são maus, sim, mas também o Senhor dá o livramento para aqueles que creem e que confiam no Senhor. Pai, fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom, amém? Vamos encerrar o culto dessa noite cantando, declarando maravilhosa graça, amor que não falha. É esse amor do nosso Cristo Jesus, amém? Vamos cantar com alegria? Nós vamos aproveitar esse momento que nós vamos cantar esse cântico. Eu quero convidar os obreiros para virem à frente, e nós vamos estar então fazendo o momento do ofertório, da entrega dos dízimos. Você pode aproveitar esse momento e fazer isso, amém? O teu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso. Ele é poderoso. Com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre
livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Vida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou. Hoje livre sou. Hoje livre sou. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos aqui nessa noite, celebrando, Senhor, o teu nascimento, celebrando o Natal, que é Cristo em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cada uma dessas famílias que o Senhor trouxe nessa noite. Abençoa, Senhor, guarda, que a presença maravilhosa do seu Filho esteja em cada lar, trazendo paz, esperança, harmonia. Senhor, nós te louvamos, recebe, Senhor, toda a honra, toda a glória. Te agradecemos, ó Deus, pelas ofertas e pelos dízimos que foram trazidos, ó Deus, à tua casa. Que o Senhor, ó Deus, abençoe cada lar, cada vida e que nada falte. Nós agradecemos, ó Deus, por esse culto, por essa oportunidade de celebrarmos o teu nome. Leva, Senhor, a tua igreja em paz e segurança, guardados pelo Senhor em todo tempo. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Vão em paz.